Eu lhe convido a abrir as suas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 14 a 17. Mesmo assentados, os irmãos reverentemente me acompanhem na leitura. Na Bíblia que eu estou usando, a Bíblia com o Novo Cântico, Novo Testamento, página número 192. Assim está escrito: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Que Ele nos conduza nesta meditação. Amém. Quando nós pensamos em igreja, nós pensamos no Evangelho, nós pensamos na cruz. Não tem como pensar no Evangelho sem pensar na cruz. E a cruz, como o próprio Paulo diz na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18, para aqueles que não são de Deus é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E quando nós anunciamos a questão da cruz, nós logo pensamos na igreja como resultado desta cruz. E quando pensamos na igreja, nós pensamos também naquilo que a igreja vivencia aqui na terra e aquilo que ela experimentará. Talvez você possa estar pensando neste momento: a conversão me conduziu a sofrimentos. A conversão me conduziu a perseguições. A conversão me conduziu à diminuição do número daqueles que se chamavam meus amigos. A diminuição do meu salário, pois antes, às vezes, eu podia trabalhar com a ilegalidade. E muitas coisas acontecem quando você é trazido para o povo de Deus, e isto acarreta uma visão correta do que é o Evangelho do Senhor. Eu queria hoje trabalhar em poucas palavras, pensando justamente na ministração da Santa Ceia, que retrata a crucificação de Jesus. Eu queria tratar sobre o tema o triunfo da igreja na cruz de Cristo. O triunfo da igreja na cruz de Cristo. A igreja de Cristo é conduzida sempre em triunfo, ela é conduzida em vitória. E se você olhar aí o versículo 14, relendo o versículo 14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós temos aqui algumas coisas importantes para determinar o que é a triunfo, a vitória da igreja. Quando nós voltamos no versículo citado, no primeiro capítulo, no versículo 18, como anunciamos que a igreja é conduzida e o seu poder da cruz é o poder de Cristo. Então a cruz de Cristo revela o poder de Deus e a igreja é conduzida não na sua própria força. Ela é vitoriosa não na sua própria força. Ela não é vitoriosa como um grande número de pessoas tomando à força uma situação, um local. Ela é tomada em Cristo. Ela é triunfante em Cristo. Ela é vencedora em Cristo. Graças, porém, em Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Outra coisa importante, que além de ser em Cristo, é sempre.
Isso significa incessantemente, diariamente, constantemente. Então a igreja, ela nunca é derrotada, ela é sempre vitoriosa, ela é sempre conduzida em vitória. E agora, conduzida aqui tem um aspecto muito importante, porque quando você pensa em conduzir, você pode pensar na questão de dirigir, liderar, levar. Mas quando Jesus se oferece como o caminho, isso significa que nós somos conduzidos em Cristo. Nós estamos conduzidos sobre Cristo. Nós estamos sendo carregados por Cristo e Ele vai dizer justamente esta verdade. Aquele que está sobrecarregado, cansado, vinde a mim, lancem em mim e eu vos aliviarei. Agora a palavra triunfo, aparecida aqui, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ela é uma palavra técnica. É uma palavra técnica que, quando foi escrita, quando os coríntios abriram, então, a segunda carta e leram, e quando viram a palavra triunfo, veio à mente dos coríntios justamente uma realização, um ato que era pós-guerra. Este ato, ele era um ato que mostrava ao imperador e a toda a cidade a vitória do exército sobre o inimigo. Para que ocorresse esse manifesto, esse triunfo, essa caminhada triunfante, era necessário, em primeiro lugar, que o exército invadisse o estado inimigo e desse pelo menos baixa de 5.000 soldados, daí para cima. Uma vez que ele tomou o território, então agora ele tem os escravos, e ele então manda avisar o imperador, e o imperador de Roma ia lá para a sua cadeira, e a avenida era tomada então, primeiro pelos homens mais importantes, os políticos mais importantes de Roma, e era carregado então como vitorioso o general. Atrás do general vinham os sacerdotes com um boi para sacrificar aos ídolos romanos, e atrás, e com eles, ainda no boi, e carregando o boi, levando, tocando o boi para o sacrifício, carregavam também e queimavam os incensos. E esses incensos eram, além de ser queimados, quando caíam, pisoteados pelos soldados que vinham atrás. E atrás dos soldados vinham os escravos que eram tomados, então, para serem levados, para serem vendidos em praça pública. Então essa era a descrição do triunfo. Quando eles olham e ouvem essa palavra triunfo, eles têm em mente justamente este acontecimento. O general ganhou a guerra e veio agora mostrando o seu despojo, mostrando o seu triunfo. Mas algumas coisas são importantes para a gente entender aqui. E é interessante porque quando Paulo usa aqui a palavra triunfo, no Novo Testamento, ele só a usa novamente em Colossenses capítulo 2, versículo 15, falando que Cristo triunfou na cruz. Quando você observa isso, ele está dizendo, então, que a igreja é triunfante num contexto de vitória consumada. E como a igreja é triunfante? É aí que nós precisamos entender. E talvez o evangelho precisa ser bem claro para o nosso coração, e hoje, creio, será de conforto para a sua vida. Em primeiro lugar, a igreja é triunfante nas tribulações. A igreja é triunfante nas tribulações. Quando Paulo fala que a igreja é conduzida constantemente em triunfo em Cristo, ele não está dizendo que a igreja não será ameaçada ou passará por tribulações. Segundo os Coríntios 1:8, se você observar aí, você vai encontrar o seguinte relato: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Parece incoerente falar que eu sou vitorioso numa crise dessa. Mas é isto que Paulo está dizendo. A igreja é triunfante nas tribulações. E quando você observa este texto, você observa a vida de Paulo, você vê um homem que foi açoitado, que foi preso, e ele foi decapitado no ano 67, ano do Senhor, em Roma.
possivelmente aí uns 12 ou 13 anos depois de escrever essas epístolas aos Coríntios. A epístola de Paulo a Timóteo, ele escreve da prisão de onde ele foi então decapitado. Por isso ele chega a dizer que eu estou agora sendo oferecido por libação. O tempo da minha morte é chegada. Ele é em meio a tudo isso que ele está dizendo o seguinte: a igreja é triunfante. Eu sou triunfante nas tribulações. Então, se você sofre, não significa que você é derrotado. Porque o nosso triunfo não quer dizer nada aqui na terra, mas é nos momentos mais difíceis da vida que nós somos conduzidos em triunfo. O salmista Davi, um dos homens que enfrentou mais tribulações, talvez, que se conheça na Bíblia, várias citações, ele disse que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele diz ainda que eu esteja no vale da sombra da morte. E é lá também que nada me faltará, porque a vitória da igreja está sempre também nas tribulações. Quando Paulo vai dizer que graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, ele não quer dizer que o líder da igreja, os líderes da igreja, sempre estarão sendo aplaudidos pelos seus liderados. Ou seja, é possível também um líder da igreja ser rejeitado pelos seus liderados. No capítulo 10, versículo 10, da mesma epístola, nós encontramos a seguinte expressão: as cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele, quer dizer, de Paulo, é fraca e a palavra desprezível. Paulo estava enfrentando e enfrentou uma forte resistência na igreja de Corinto. Possivelmente, Paulo não seria um bom pregador para as igrejas do nosso lado, do lado ocidental. Porque ele era um pregador que não tinha uma expressão na sua oratória. Portanto, a igreja o rejeitou. Isso não quer dizer, então, que ele não era vitorioso, porque ele estava dizendo, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ser conduzido em triunfo não quer dizer também que Satanás não tirará vantagem da igreja. Se você olhar o versículo 11 do capítulo 2 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, você encontrará o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. E no capítulo 11, versículos 2 a 4, você encontra: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Está dizendo aqui que, na verdade, a igreja, ela é sempre atacada, mas ela é triunfante nessas tribulações. Ela é vitoriosa nessas tribulações. Ela é vitoriosa apesar dessas tribulações. Nós podemos aprender aqui também que a igreja de Cristo, além de ser triunfante nas tribulações, ela também é triunfante sobre as tribulações. O que eu quero dizer é que quando Paulo diz triunfo, ele está revelando ali um ato já conquistado. Ele está dizendo o seguinte: muito embora a igreja ainda esteja passando por aqui, mas o general já ganhou, e o nosso general é Cristo. Quando você tem a visão do exército lutando, não nos nossos dias, principalmente nos dias de Paulo, nós sabemos que a luta era corporal, era a espada. Enquanto o general estava subindo, saudando todas as pessoas e todo mundo gritando em festa, se você olhasse os soldados, com certeza você veria soldados ali machucados, feridos, mas vitoriosos. Então a palavra triunfo aqui está dizendo que nós venceremos as tribulações.
Nas tribulações somos sustentados, mas também venceremos as tribulações. Nós um dia, por enquanto estamos caminhando, o nosso general já venceu, o nosso general já está no céu, e nós agora caminhamos como soldados para esta vitória, e esta vitória é garantida nesta palavra, triunfo. Ah, irmãos, a gente precisa deixar um pouquinho as coisas deste mundo. Nos desapegarmos às coisas deste mundo. E nos agarrarmos realmente às coisas que valem realmente a pena. São as coisas do céu. As coisas que realmente nos conduzem à eternidade. Eu quero convidá-lo a olhar para aquilo que Cristo conquistou por todo aquele que nele crê. E o confessa como Salvador e Senhor, que é a vitória garantida. Ah, pastor, eu queria saber mais disso. Então leia Apocalipse. Porque lá vai lhe mostrar a vitória garantida em Cristo Jesus. Lá vai lhe mostrar a igreja vitoriosa. Lá vai lhe mostrar a grande multidão que não se quedou ante a besta. Lá vai mostrar aqueles que diante das pressões mundanas, seculares, eles não se curvaram, mas foram fiéis ao Senhor. Aqueles que negaram a si mesmos, aqueles que negaram o mundo, aqueles que negaram a Satanás para servir ao Senhor, esses alcançaram a vitória. E Paulo está dizendo, em meio à tribulação, nós temos o triunfo garantido. O triunfo é nosso. A expressão importante aqui, no versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Eu quero apenas frisar a expressão ser salvo. A nossa edição está falando ser salvo, mas há outras versões que se adequam melhor ao original, aqueles que estão sendo salvos. Diz respeito a todo aquele que triunfa em Cristo, e o nosso triunfo ele é diário. Muito embora eu tenha certeza da minha salvação, muito embora a minha salvação está garantida, muito embora eu não vou perder a salvação porque eu estarei em Cristo Jesus, mas diariamente eu tenho que desenvolver a minha salvação. Foi isso que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 2, desenvolvei a vossa salvação. Isso é importante porque nós sabemos qual é o resultado, nós sabemos o que nos espera, nós sabemos que o céu é o nosso lar, porque o nosso general já venceu na sua ressurreição, não só na morte da cruz, mas sua morte e ressurreição. Por que a morte? Porque a morte de Cristo foi perfeita, o sacrifício de Cristo foi perfeito para que nele e naquela cruz fossem jogados os pecados de todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador. Não só os pecados, mas todos os pecados. A igreja de Cristo é triunfante nas tribulações, sobre as tribulações, mas a igreja de Cristo é triunfante na evangelização. Quando você vê que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, e aí então, cheiro de vida para os que são salvos, e cheiro de morte para aqueles que não são salvos, e aí vai dizer, para com esse cheiro de morte, para com aquele aroma de vida para a vida, quem porém é suficiente para essas coisas, está dizendo justamente o seguinte, que ninguém é digno para levar o evangelho e ser vitorioso. No entanto, em Cristo, nós somos dignos. Não em nós mesmos, mas naquele que é digno. Então a igreja, ela vai levando a mensagem salvadora. E à medida que você vai pregando o evangelho com a sua vida, através da sua vida, você está anunciando duas sentenças. Você está anunciando a vida eterna com Cristo e você está anunciando também a perdição eterna. Quando você vive, quando você caminha, quando você trabalha, quando você abre a sua boca, você está pregando o evangelho e aí você está anunciando para aqueles que são de Deus, você está dizendo que Cristo é a salvação. E para aqueles que não querem o Senhor, você está dizendo que Cristo é justamente o juiz que condenará todo aquele que não se entregar, que não aceitar, que não crer em Cristo. É por isso que a igreja precisa pregar o evangelho verdadeiro. É por isso que o bom perfume não é o bom perfume da igreja. O bom perfume não é o bom perfume do pastor. O bom perfume não é o bom perfume da igreja presbiteriana do Brasil. O bom perfume não se resume a um povo, mas o bom perfume é de Cristo.
E à medida que a igreja marcha sobre aquele incenso, o evangelho, ela vai então exalando este perfume. Lembra lá do triunfo? Eu fico imaginando aquele incenso, muito embora fosse oferecido aos ídolos romanos, qual o significado dele para os vitoriosos e qual o significado dele para os derrotados. Existem algumas pessoas que submetem a algum tipo de exame e a preparação o deixa depois com sérias dificuldades com algumas coisas que são saudáveis. Mas não pelo fato do preparo em si, do que foi ingerido, mas por causa do exame, a gravidade, a situação. Imagine aqueles escravos amarrados, acorrentados, sendo conduzidos agora, sabendo que eles serão ali vendidos. Eles foram derrotados aqui e serão vendidos lá. Isso é cheiro de morte para os que morrem. Mas para aqueles que estavam celebrando, o aroma trazia o cheiro da vitória. Assim também é a evangelização. A igreja é conduzida na pregação exalando esse cheiro. O evangelho, ele é natural no coração, ele flui do coração. Infelizmente, nós temos aí uma definição errada e acompanhada pelos evangélicos a respeito daquilo que é sagrado e secular. E muitas vezes nós falamos o seguinte, bom, igreja, culto, Bíblia, isto é sagrado. Trabalho, secular. Para o cristão não existe essa diferença. Para o cristão tudo é sagrado. Para o cristão, o carro que você dirige, o seu trabalho é sagrado. Para o cristão, as panelas que você usa para você cozinhar, fazer o seu almoço, são sagradas. A casa que você varre é sagrada. Tudo que você faz é sagrado. Para o cristão não existe uma diferença entre sagrado e secular. Porque nele vai exalar o cheiro do evangelho, que é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito incomoda aqueles que estão sendo levados pela morte. Me lembro aqui do fato daquele missionário, que ele, já contei para os irmãos, creio, mas muitos aqui não ouviram, estava pregando o evangelho e alguém falou assim, para de pregar o evangelho, senão você vai ficar preso. E ele continuou pregando, e eles prenderam aquele missionário. E ele então, dentro da prisão, ele começou a pregar aos soldados e aos companheiros. E alguém disse para ele, para de falar de Jesus, senão nós cortamos sua língua. E ele continuou falando, cortaram-lhe a língua. E ele então começou a escrever mensagens evangelísticas, e alguém disse, se você não parar de escrever, nós vamos cortar as suas mãos. E ele não parou, cortaram as suas mãos. E ele então aprendeu, desenvolveu a escrita pelo pé e começou a escrever mensagens pelo pé e falou, se você não parar de escrever com os pés, nós vamos cortar os seus pés. E ele não parou e cortaram os seus pés. E aquele moço agora já não falava, já não tinha as mãos nem os pés. E aquele soldado começou a olhar para ele e disse, para de olhar para mim. Para de olhar para mim. Se você não parar de olhar para mim, eu vou furar os seus olhos. Porque o cristão, ele tem no seu coração o bom perfume de Cristo e a sua presença incomoda. No ano de 1934, 2 missionários, John Steen e Beth Steen, foram para a China. E em dezembro de 1974, eles foram apanhados. Tiraram-lhes as roupas e colocaram-os caminhando para a vergonha diante da população. E chegando em determinado local, então, decapitaram não só o esposo, mas também a esposa. Com isso, pensando aplacar a evangelização, muitos outros missionários se levantaram, porque a morte deles
a morte deles cheirou como aroma suave perante o Senhor. E quando fala desse bom perfume, é o mesmo termo usado para Gênesis 8, quando Noé sai da arca e levanta um altar e oferece um sacrifício. Em Efésios 5:2 vai dizer que Cristo foi oferecido como oferta, como sacrifício a Deus em aroma suave. Se eu tenho Cristo na minha vida, significa que eu tenho que exalar o bom perfume de Cristo. Você é vitorioso nas tribulações, sobre as tribulações e na evangelização. Por quê? Porque você é igreja de Deus. Isso não quer dizer que você não vai sofrer, pelo contrário. As perseguições virão. Porque qual igreja que não recebe perseguição é aquela que não está fazendo a vontade de Deus. Porque se começar a fazer a vontade de Deus, as perseguições vão surgir, com certeza. Eu quero desafiá-lo nesta noite a não desanimar da sua fé. Quando vier a tribulação, saiba que você, como igreja de Deus, você é conduzido em triunfo. E ser conduzido em triunfo não significa estar isento dos problemas, inclusive das perseguições de Satanás. Mas quer dizer que nas tribulações você será assistido. Quer dizer que você vencerá as tribulações em Cristo. E que enquanto você vence as tribulações, você vai deixando e vai exalando no seu coração o bom perfume de Cristo. Espero que você não exale outro perfume. Espero que você não exale um perfume denominacional. Espero que você não exale um perfume humano, material, secular. Quando eu falo secular, estou dizendo do carnal. Mas exale, sim, aquilo que é do Senhor. O bom perfume de Cristo. O coral cantou no início: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Nós vamos participar agora da Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor carrega consigo um significado muito importante. Ela simboliza aqui, essa mesa, ela simboliza o sacrifício de Cristo e o poder de Deus. O que para muito é loucura, para nós é poder de Deus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos conduzidos em triunfo. Porque Cristo venceu o pecado nosso, pagando-o na cruz. Mas Ele também venceu a morte, ressuscitando da morte, derrotando a morte. Dizendo o seguinte: a igreja é triunfante. Eu sou triunfante nas tribulações. Então, se você sofre, não significa que você é derrotado. Porque o nosso triunfo não quer dizer nada aqui na terra, mas é nos momentos mais difíceis da vida que nós somos conduzidos em triunfo. O salmista Davi, um dos homens que enfrentou mais tribulações, talvez, que se conheça na Bíblia, várias citações, ele disse que o Senhor é o pastor, nada me faltará. Ele diz ainda que eu esteja no vale da sombra da morte. E é lá também que nada me faltará. Porque a vitória da igreja está sempre também nas tribulações. Quando Paulo vai dizer que graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, ele não quer dizer que o líder da igreja, ou os líderes da igreja, sempre estarão sendo aplaudidos pelos seus liderados. Ou seja, é possível também um líder da igreja ser rejeitado pelos seus liderados. No capítulo 10, versículo 10, da mesma epístola, nós encontramos a seguinte expressão: as cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele, quer dizer, de Paulo,
é fraca e a palavra desprezível. Paulo estava enfrentando e enfrentou uma forte resistência na igreja de Corinto. Possivelmente, Paulo não seria um bom pregador para as igrejas do nosso lado, do lado ocidental. Porque ele era um pregador que não tinha uma expressão na sua oratória. Portanto, a igreja o rejeitou. Isso não quer dizer, então, que ele não era vitorioso, porque ele estava dizendo, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ser conduzido em triunfo não quer dizer também que Satanás não tirará vantagem da igreja. Se você olhar o versículo 11 do capítulo 2 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, você encontrará o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. E no capítulo 11, versículos 2 a 4, você encontra, porque quando eles olham e ouvem essa palavra triunfo, eles têm em mente justamente este acontecimento. O general ganhou a guerra e veio agora mostrando o seu despojo, mostrando o seu triunfo. Mas algumas coisas são importantes para a gente entender aqui. E é interessante porque quando Paulo usa aqui a palavra triunfo, no Novo Testamento, ele só a usa novamente em Colossenses capítulo 2, versículo 15, falando que Cristo triunfou na cruz. Quando você observa isso, ele está dizendo então que a igreja é triunfante num contexto de vitória consumada. E como a igreja é triunfante? É aí que nós precisamos entender. E talvez o evangelho precisa ser bem claro para o nosso coração, e hoje, creio, será de conforto para a sua vida. Em primeiro lugar, a igreja é triunfante nas tribulações. A igreja é triunfante nas tribulações. Quando Paulo fala que a igreja é conduzida constantemente em triunfo em Cristo, ele não está dizendo que a igreja não será ameaçada ou passará por tribulações. Segundo aos Coríntios 1, 8, se você observar aí, você vai encontrar o seguinte relato: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Parece incoerente falar que eu sou vitorioso numa crise dessa. Mas é isto que Paulo está dizendo. A igreja é triunfante nas tribulações. E quando você observa este texto, você observa a vida de Paulo, você vê um homem que foi açoitado, que foi preso, e ele foi decapitado no ano 67, ano do Senhor, em Roma, possivelmente aí uns 12 ou 13 anos depois de escrever essas epístolas aos Coríntios. A epístola de Paulo a Timóteo, ele escreve da prisão de onde ele foi então decapitado. Por isso ele chega a dizer que eu estou agora sendo oferecido por libação. O tempo da minha morte é chegada. Ele é em meio a tudo isso que ele está dizendo. Eu convido a abrir as suas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 14 a 17. Mesmo assentados, os irmãos reverentemente me acompanhem na leitura. Na Bíblia que eu estou usando, a Bíblia com o Novo Cântico, Novo Testamento, página número 192. Assim está escrito: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo,
e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Que Ele nos conduza nesta meditação. Amém. Quando nós pensamos em igreja, nós pensamos no Evangelho, nós pensamos na cruz. Não tem como pensar no Evangelho sem pensar na cruz. E a cruz, como o próprio Paulo diz na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18, para aqueles que não são de Deus é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E quando nós anunciamos a questão da cruz, nós logo pensamos na igreja como resultado desta cruz. E quando pensamos na igreja, nós pensamos também naquilo que a igreja vivencia aqui na terra e aquilo que ela experimentará. Talvez você possa estar pensando neste momento, a conversão me conduziu a sofrimentos. A conversão me conduziu a perseguições. A conversão me conduziu à diminuição do número daqueles que se chamavam meus amigos. A diminuição do meu salário, pois antes, às vezes, eu podia trabalhar com a ilegalidade. E muitas coisas acontecem quando você é trazido para o povo de Deus, e isto acarreta uma visão correta do que é Evangelho do Senhor. Eu queria hoje trabalhar em poucas palavras, pensando justamente na ministração da Santa Ceia, que retrata a crucificação de Jesus. Eu queria tratar sobre o tema o triunfo da igreja na cruz de Cristo. O triunfo da igreja na cruz de Cristo. A igreja de Cristo é conduzida sempre em triunfo, ela é conduzida em vitória. E se você olhar aí o versículo 14, relendo o versículo 14, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós temos aqui algumas coisas importantes para determinar o que é a triunfo, a vitória da igreja. Quando nós voltamos, o versículo citado no primeiro capítulo, no versículo 18, como anunciamos que a igreja é conduzida e o seu poder da cruz é o poder de Cristo. Então a cruz de Cristo revela o poder de Deus e a igreja é conduzida não na sua própria força. Ela é vitoriosa não na sua própria força. Ela não é vitoriosa como um grande número de pessoas tomando à força uma situação, um local. Ela é tomada em Cristo. Ela é triunfante em Cristo. Ela é vencedora em Cristo. Graças, porém, em Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Outra coisa importante, que além de ser em Cristo, é sempre. Isso significa incessantemente, diariamente, constantemente. Então a igreja, ela nunca é derrotada, ela é sempre vitoriosa, ela é sempre conduzida em vitória. E agora, conduzida aqui tem um aspecto muito importante, porque quando você pensa em conduzir, você pode pensar na questão de dirigir, liderar, levar. Mas quando Jesus se oferece como o caminho, isso significa que nós somos conduzidos em Cristo. Nós estamos conduzidos sobre Cristo. Nós estamos sendo carregados por Cristo e Ele vai dizer justamente esta verdade. Aquele que está sobrecarregado, cansado, vinde a mim, lancem em mim e eu vos aliviarei. Agora a palavra triunfo, aparecida aqui, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ela é uma palavra técnica. É uma palavra técnica que, quando foi escrita, quando os coríntios abriram, então, a segunda carta e leram, e quando viram a palavra triunfo, veio à mente dos coríntios justamente uma realização, um ato que era pós-guerra. Este ato, ele era um ato que
mostrava ao imperador e a toda a cidade a vitória do exército sobre o inimigo. Para que ocorresse esse manifesto, esse triunfo, essa caminhada triunfante, era necessário, em primeiro lugar, que o exército invadisse o estado inimigo e desse pelo menos baixa de 5.000 soldados, daí para cima. Uma vez que ele tomou o território, então agora ele tem os escravos, e ele então manda avisar o imperador, e o imperador de Roma ia lá para a sua cadeira, e a avenida era tomada então, primeiro pelos homens mais importantes, os políticos mais importantes de Roma, e era carregado então como vitorioso o general. Atrás do general vinham os sacerdotes com um boi para sacrificar aos ídolos romanos, e atrás, e com eles, ainda no boi, e carregando o boi, tocando o boi para o sacrifício, carregavam também e queimavam os incensos. E esses incensos eram, além de ser queimados, quando caíam, pisoteados pelos soldados que vinham atrás. E atrás dos soldados vinham os escravos que eram tomados, então, para serem levados, para serem vendidos em praça pública. Então essa era a descrição do triunfo.